E aí, boa noite pessoal, beleza? Estamos de volta hoje com mais uma live aí, falando sobre Split Inverter, tá? Então mais uma live aí com o senhor Ernesto da Decol Eletrônica, daqui a pouco ele tá chegando. E hoje a gente vai falar sobre comunicação. A live de ontem tá salva, tá? Foi a live falando sobre placas e diferentes placas de inverter. Eu acho que abriu um campo de visão enorme. Para quem não assistiu ainda, tá disponível na minha página no Instagram. E eu espero deixá-la por algum tempo, depois eu vou encaminhá-la lá para o canal do YouTube, tá? Pessoal, quem tiver interesse em acessar o canal do YouTube, eu estou organizando ele ainda e tal, mas daqui a pouco tá chegando mais conteúdo lá, então tá lá na minha bio o acesso lá para o canal do YouTube. Então hoje é erro de comunicação, na verdade não é erro, é circuito de comunicação. Então a ideia é a gente conhecer na placa o que seria aí o circuito de comunicação, beleza? Seu Ernesto já chegou por aqui, eu vou chamar ele para live. Vamos lá, o Edson, e aí meu amigo, de onde você é? Vai falando aí, vai falando. Oeste Clima, de onde é? Aldinho Azevedo, vai falando a cidade aí que a gente vai trocando essa ideia. E até quero falar uma coisa que... Cadê ele que não entrou aqui? Marizia, deixa ele entrar que eu vou falar com ele. Hoje eu estava assistindo a live de Prado, né? A live de meio-dia de Prado. Eu digo, é a live mais romântica que eu já vi. É a live de Prado. Boa noite, senhor Ernesto. Tudo bem? Boa noite. Tá me ouvindo bem aí? Tô ouvindo sim. Tá ouvindo? Ah, tá. Daqui a pouco a gente eu tô sem o fone. com o pessoal. Ah, tá bom. Pronto, eu tô sem perfeito. o fone, queria saber se tá tudo direitinho. Vamos enviar o aviãozinho, o pessoal que já tá na live aí. Pega o aviãozinho aqui embaixo, ó. O aviãozinho, e a gente vai detonar e chamar a galera pra live. Cara, o assunto é top. Então vou enviar aqui a solicitação aqui pro pessoal chegar. Pronto. Eu mandei até para o seu Ernesto, rapaz. Mas o Ernesto já tá aí. Já. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Então, pessoal, se liga aí, tá? O conteúdo realmente tá... A gente vai tentar fazer aí uma hora de live. Eu espero ajudar bastante, né? Então vamos embora. Mandei agora para Lawander. Cadê Lawander? Daqui a pouco ele aparece. É das caras aqui. Deixa eu ver aqui que eu tô passando, não tô vendo quem tá entrando. Vamos lá, já vão ver umas 200 pessoas que eu mandei. Perfeito. Boa noite, pessoal. Cadê? Deixa eu ver, eu perguntei aqui, ó. Boa noite, Tenho. Boa noite. Juscelio também chegou. Fica por aqui, Juscelio. Então, uma live massa, comunicação de inverter. O Ederson tá por aqui ainda. Deixa eu ver quem mais. Gabi Vicente. Gabi Vicente é minha filha. Avitec da Bahia. Gabi Vicente é minha filha. Oxê, olha pra aqui, ó. Tá vendo? Meu orgulho. Ela tem que escrever aqui, ó. Meu orgulho. Seja bem-vinda, Gabi. O fera aqui é ele, não sou eu. É sempre ele. Então, Gabi tá por aqui, ó. Tá vendo? Show de bola. Então, Bruno Henrique. É verdade, ó. O som tá com eco. Tá com eco aí, o som, seu Ernesto? Tá com muito eco aí? Não, aqui pra mim tá bom. O meu. Não, o seu pra mim tá bom. Só se for o meu. Não, o seu não tá não. Tá tranquilo? Deixa eu ver aqui se vai. Se tiver ruim, a gente põe o fone. Não, o seu tá ok. O meu tá dando eco. Mas vamos tentar. Wesley, boa noite. Olha, ele apareceu já.
Mastercool Brasil, um abraço. Nosso amigo lá da Mastercool, rapaz, André, sempre tá por aqui, também aparece. Muito bom. Eu espero que o eco saia. Sai. Vamos lá, pessoal. Vamos tentar administrar esse eco aí. Eu vou colocar o fone aqui para ver. Então, pessoal, hoje a gente vai falar sobre comunicação do split inverter. A ideia é... Até parou. Melhorou? Então deve ser o meu aqui. Eita, era o seu que estava dando interferência. Não parou, pessoal? O meu eco... Ai, vendo, rapaz, que coisa. Então, vamos lá, ó. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre comunicação, tá? Na verdade, não vai falar de uma comunicação só, vai falar o circuito de comunicação. Então, a ideia é a gente conhecer na placa o circuito de comunicação, tá? Então, a gente vai falar do split inverter e o circuito de comunicação. Então, é interessantíssimo, quem tiver perguntas a respeito do tema, vai elaborando aí, vai trazendo. Lembrando, pessoal, que quem clicar aqui, ó, nessa interrogaçãozinha do lado aqui, ó, não tem uma interrogaçãozinha? Clica nessa interrogaçãozinha que eu consigo trazer tua pergunta para frente da tela, tá bom? Então, quando quiser fazer uma pergunta ou comentar alguma coisa que seja relevante, coloca aqui nessa interrogaçãozinha, que aí eu consigo projetar na tela e fica bem gigante aí para todos lerem. Beleza? Hoje a proposta é falar sobre comunicação. Pessoal, a gente vai falar sobre comunicação de split inverter, tá? Que seria a comunicação serial. Tem máquinas que se comunicam entre placas, né? Evaporadora com condensadora. Tem máquina que se comunica apenas a evaporadora, enviando sinal para a condensadora. E aí, falar algumas coisas sobre os principais erros, os principais pecados da galera quando vai instalar o split inverter. E consegue ter essa falha, consegue não, enfrenta essa falha de comunicação, muitas vezes por erro de instalação, né? Uma complicação lá na cabeação e entre outras coisas. Lembrando que, em alguns casos, você pode danificar a placa se você errar os cabos de comunicação, né? No caso, errar os cabos de interligação entre as unidades. Então, nem sempre as marcas vão ter proteções suficientes para você garantir que não vai danificar. Então, tem que ficar atento. Acho que a primeira dica, comunicação, é muito mais atenção. Então, liga os cabos corretamente, faz o que o fabricante pediu, tá? Instala todos os cabos, não deixar nenhum de fora. Quando eu falo todos os cabos, o cabo do aterramento. Então, a gente estava comentando com o seu Ernesto, o aterramento, em alguns casos, ele faz parte da comunicação. Mesmo que ele não faça parte da comunicação, é norma, né? A NBR 5410 faz parte da proteção. Instalar proteção na máquina com aterramento. Sim. Então, mas só que quando se trata de máquinas inverter, o aterramento é muito mais importante por conta das fugas, das intervenções. Você vai ter as placas eletrônicas e o aterramento vai ajudar para isso. Então, em hipótese nenhuma, instale uma máquina inverter sem aterramento. Estava dizendo que eu já fui um dos caras que instalei tantas máquinas aí sem aterramento. Então, não só eu, acho que uma galera da Poxa aí instalou. Mas hoje não é possível mais, pela norma e também pela proteção que vai gerar para a placa do split inverter em relação à comunicação. Beleza? Pessoal que está chegando agora, envia o aviãozinho aí para a galera e vamos meter bronca. Seu Ernesto, na sua palavra introdutória aí, o que é que o senhor aconselha logo de cara ao instalador que trabalha com esse split inverter e em relação à comunicação? A questão de cabeação, a questão de emendas, essas coisas. Sim. Vamos lá. Primeiramente, definir, né, o que é a comunicação, né? Eu acho, não sei. Talvez pode seja meter interessante. Bronca, definição da comunicação. Comunicação é um sinal que é trocado entre as duas unidades, né? A unidade interna e a unidade externa, né? Sinal esse para fazer informações de controle, né? Principalmente, né? Então, para poder a unidade interna informar para a unidade externa aqui qual é a temperatura de set point, né? Que temperatura que está o ambiente, etc e tal, isso tem que acontecer de alguma maneira. Acontece como? Acontece por esse famoso sinal de comunicação, né? Que é uma comunicação, na grande maioria dos fabricantes, feito por um fio só,
E aí, como é um fio só, então se usa uma comunicação serial, né? São pulsos, né, que variam no tempo e são enviados um a um, seguidinho, um depois do outro, por isso que é chamado de comunicação serial. E aí, essa comunicação pode sofrer algum erro? Com certeza. Tanto que os fabricantes já previram até lá no programa informar dentro da tabela de códigos de erro possíveis da máquina os códigos de erro. Eu até elenquei aqui na oportunidade, a gente estava olhando, a minha ideia usa o erro E1, né? A LG usa mostrar CH05 em alguns casos, né? E é o erro 05 de qualquer maneira. A Philco também usa E1. E aí outras usam piscadas, né, de LED, né? Samsung usam os LEDs tanto de dentro como de fora para falar de código de erro. A Elgin usa o F8. Então cada fabricante resolveu informar de algum modo, mas o fundamental é que é comum. Todas vão dar código de erro, todas vão dar erro de comunicação, né? Beleza. Erro de comunicação Ernesto, vai acontecer. deixa eu mandar aqui um abraço e uma boa noite ao pessoal que está chegando aqui, o Ricardo Vieira, o meu amigo Ícaro, que acabou de ser pai. Parabéns, Ícaro. Parabéns. Um abraço, olha, não velho. perde a oportunidade, acompanha cada segundo que você puder, que é maravilhoso, viu? Passa muito rápido. José Manuel Moura, um abraço. Cícero Vieira, Dário, né? José Manuel, que mandou boa tarde. Eita, rapaz, a tarde dele não acabou ainda não, ó. Não acabou, ainda tá no Paulo embalo ainda. César, Ramon, Fabrício Leonel, que esteve com a gente ontem também. Gustavo, um abraço, Gustavo, boa noite. Andrade. Boa noite. Andrade voltou hoje de novo. Um abraço, boa Andrade. Noite. LG tem o erro 53 também, ele falou. Seria erro de comunicação. E a aqui, Fujitsu descreve 6, né? A Fujitsu consegue descrever 6 erros de comunicação. Consegue dizer se está errando quando está indo, quando está voltando, se foi quando iniciou, quando estava parando. A Fujitsu consegue descrever 6 erros diferentes, todos eles relacionados à comunicação. Né? Tem um preciosismo fantástico a Fujitsu. Pessoal, quem chegou agora, envia o aviãozinho aí para a galera e a gente vai dar sequência. Senhor Ernesto, eu estava falando no início aí, na introdução, sobre a importância do técnico verificar as ligações no início da instalação, né? Verificar as ligações. Isso é fundamental. E eu queria saber, esse cabo PP que a gente usa, que o fabricante pelo menos permite que a gente use, qual seria o risco de usar esse cabo PP, se existe esse risco? E quanto à questão da emenda no cabo de comunicação, o que é que acontece? A emenda é assim, a emenda é totalmente desaconselhável, não precisa nem falar da emenda. Se tiver que ter, que seja uma emenda muito bem feita, muito bem soldada e muito bem isolada. Estanhada de preferência e muito bem isolada também para que não venha logo a oxidar, deteriorar e acabar provocando lá o código de erro. Pode ser que demore 2 anos, 3 anos, mas uma hora se fizer mal feito vai acabar acontecendo. De preferência não ter, né? O cabo PP tem funcionado? Funciona? Funciona, tem funcionado. Os fabricantes tentaram fazer lá uma qualidade de sinal de maneira a poder trabalhar de uma forma mais barata. Mas não é o mais recomendável, né, o mais bacana, o que funciona melhor para a comunicação. O ideal seria você passar um cabo blindado, né, um cabo shieldado, né, só para comunicação, né, isolado da alimentação. Né, isso seria melhor. E hoje em dia, eu já tive alguns casos que foi obrigado a fazer isso, para poder restabelecer a comunicação da máquina, porque havia lá interferências lá e que matava a comunicação e só voltou a ter comunicação quando se passou um cabo blindado. O Anderson falou o seguinte aqui, ó, o Anderson. Ele disse, ó, utilizar para isolar o espaguete termorretrátil, essa é uma pergunta. Termorretrátil. Pode ser. Pode ser, cara. Existe a fita de alta fusão, as fitas isolantes, existem os espaguetes termocontrátil, termorretrátil. Qualquer tipo de isolação que fique boa, né?
que fique imune à umidade, né? E que tenha uma durabilidade aí, para poder ficar legal essa isolação aí, que ela não vai dar problema tão cedo, né? Garantir não ter umidade, não ter ar ali, para durar um pouco mais essa emenda aí, né? De maneira geral, toda a emenda, né? Seu Ernesto, eu queria tentar insistir numa coisa. Quando se instala a máquina e quando deixa ela lá, vai colocar os cabos de interligação, e que nesse cabo de interligação está ligado o cabo de comunicação, e aí qual é o ideal? É evitar totalmente emendas, né? Claro, evitar totalmente emendas. Sim. E alguns fabricantes não permitem emendas, fique sabendo disso. Então, é interessantíssimo que você use o cabo inteiro, tá? Sim. Alguns fabricantes vai condenar a sua instalação porque tem emendas. Então, é melhor evitar emendas. E quanto à questão de terminais elétricos nas extremidades, o fabricante hoje está até perdendo garantia. Sim. Aquele cara que faz a instalação e não coloca terminais elétricos nas extremidades. O principal motivo disso, tecnicamente falando, é melhorar o contato do cabo, né? Do cabo e no conector. Então, melhorar esse contato. A ideia é essa. Porque se deixar o fiozinho solto, hora ou outra, você tem aquele fio com facilidade, ele pode oxidar e tudo mais. Então, quer dizer, Ernesto, que a condição hoje empregada pelo fabricante de instalar terminais nas extremidades também ajuda na comunicação, não é isso? Muito, 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 muito. E se você for ver na prática, a gente tem muito erro de comunicação por oxidação na borneira, e geralmente é quando está só o fio lá. O fio oxidou, o parafuso oxidou, e aí isolou, e aí perdeu a comunicação. Tem muito erro, acontece demais. Esse sei lá, se não for o campeão, tá perto dos campeões aí de erro, junto com inversão de fase, inversão dos fios aí, né, que é outra coisa que não pode acontecer. Você não pode inverter o LN, né, entre as unidades, que você também vai ter o erro de comunicação, né, por causa da referência, né. Então a comunicação sempre vai pegar um desses terminais aí como referência. Bom, senhor Ernesto, que o assunto de comunicação parece pequeno, mas não é, ele é gigante. Vamos lá, então chegou na placa ainda. Eu só queria que a gente pontuasse os principais falhas da galera de campo, né? Que seria essa falha de cabeação, terminais, emendas, enfim, entre outras. Oxidação de borneira. Bem claro que alguns desses problemas de comunicação são coisas simples de resolver. Que aí é buscar isso aí. Por que eu digo isso? Porque eu vejo em sala de aula, às vezes a galera pensa no mais difícil e esquece do mais fácil. Então, talvez mais fácil seria condenar a placa e não olhar o cabo. 90% dos erros de comunicação ou mais, eu acredito que sejam fora da placa, não sejam defeito eletrônico. Tem muita coisa que aqui para mim chega muita reclamação de erro de comunicação, mas quando o sujeito insiste lá e olha com carinho, descobre que tem inversão de fase, que tem emenda de cabo mal feita, que está tendo oxidação, que tem coisa podre lá, então que ligou errado. Isso é campeão. Isso é o que mais acontece nos erros de comunicação, né? E alguns casos mais misteriosos que quando derruba, que aí a necessidade de trocar, botar um cabo novo, ou até chegar ao ponto de botar um cabo blindado, né? Então, eu queria mandar um abraço aqui, para Saulo, que chegou agora, Elvis, que é um ex-aluno meu, também chegou agora. Saulo. FN Nelson, um grande amigo que a gente fizemos ontem, uma amizade, né? Graças a Deus. E ele estava falando ontem, seu Ernesto, que eu não li a mensagem dele, mas eu vou repetir hoje que eu gravei, que ele falou o seguinte: eu tenho 30 anos da área e hoje eu aprendi mais alguma coisa. Então, a gente vê que a necessidade de aprender, né? Acho que eu até falei um dia desse no Stories. Eu disse, olha, ninguém sabe de tudo, ninguém detém todo o conhecimento, tá? Então, é isso aí, Nelson, é isso aí. A gente tem que aprender a cada dia e cada vez mais. E teve alguém ontem também que comentou, disse, olha, cada macaco no seu galho, deixa seu Ernesto consertando as placas que a gente traz os problemas para ele. Mas é muito bom mesmo, tá? Um abraço. Pessoal que está chegando agora, envia o aviãozinho, tá bom? Senhor Ernesto, continuando o assunto, e a gente falou sobre a introdução e tal, pequenos problemas, e eu queria falar um outro assunto, era a questão da interferência eletromagnética. Porque eu falei do cabo, a permissão que existe do cabo PP para a instalação,
não é isso? Sim. Existe uma Sim. permissão. E o fabricante Sim. diz, ó, bota o PP e vai funcionar, beleza. Vai. Mas só que existem fatores externos que podem Sim, interferir na bastante. comunicação. E daí o problema Bastante. não é a placa do evaporador, não é a placa do condensador e nem é a ligação. Tá tudo ok, tá tudo ok, tá tudo ok. certinho. E a máquina está dando problema de comunicação. Existe Sim. possibilidade de um erro de comunicação estar voltado a interferências eletromagnéticas? Como seria isso? Tem, sim. É aquela história de todo condutor que é atravessado por uma corrente elétrica produz um campo eletromagnético ao redor dele, né? Então, se você parar para perceber dentro do cabo PP, você tem 3 fios ali, ou deveriam ter 4, né? Que é o aterramento também, né? Mas, assim, na prática, aí passou-se 10 anos aí, o sujeito chegou lá, o cliente tirou uma convencional, uma on-off, né? on-off, que só tinha 3 cabos lá no PP, e o sujeito foi instalar, aí o que nós vamos fazer? Ah, esquece o terra, deixa só 1, 2 e 3 aqui, já vai funcionar, né? E boa. Mas então, aí, se você parar para perceber que tem lá os 2 fios de linha de corrente alternada no cabo PP, juntinho com o cabo de sinal, né? Passando tudo ali, espremido ali. Então tem um campo magnético ali. Esse campo magnético, dependendo da pureza dele, etc e tal, da intensidade dele, da amplitude dele, ele pode acabar interferindo, sim, no sinalzinho lá, moduladinho lá, que é o sinalzinho de comunicação, que ele é um sinal pequeno, relativamente pequeno, em relação à corrente alternada. E aí ele pode sofrer lá um erro, uma diminuição, e a máquina simplesmente não conseguir reconhecer, ou de um lado ou de outro, e aí vai apresentar erro de comunicação. Pode ser o próprio cabo PP, né, está provocando isso. Pode ser campos eletromagnéticos que se criaram em torno daquele conduíte, daquele eletroduto, daquela calha, principalmente calhas em ambientes industriais, ambientes de máquinas pesadas, por fator de exemplo. agrupamento, né? O cara encheu o eletroduto de cabos. Exatamente, você tem lá os campos eletromagnéticos gigantes. Aí você não sabe o que naquele cabo de AC ali está ligado do outro lado lá, que tipo de máquina que está ligada do outro lado lá, que está gerando lá uma interferência ali de volta ali na rede violenta que pode derrubar, sim. E isso é muito frequente, não é muito difícil não, acontece bastante. Acontece bastante. Uma maneira de identificar isso é fazendo um bypass, né? Fazendo o quê? Pegar um outro cabo e ligar por fora, entre a evaporadora e a condensadora, e colocar lá, porque você verificou, tá tudo novinho, tá tudo borneira direitinho, não tem inversão, tá tudo legal. Ou já funcionava há mó tempão e tá tudo direitinho, e de repente ficou assim, o que você faz? Você coloca um cabo por fora, pendura um cabo por fora e verifica, né? Tira a dúvida, vê se volta a comunicação. Muitas vezes volta, não é defeito. Então, pessoal, o senhor Ernesto confirmou com a gente agora que existe erro de comunicação ligado a ações externas, né? Algum fator externo. Então, e esse fator externo, a gente deu nome a ele, que é interferência eletromagnética. Então, nas máquinas de grande porte, um pouquinho maior, né? Que usa essa tecnologia de se comunicar, né? Comunicação serial. No caso dos VRF, por exemplo, para vocês terem uma ideia, para vocês só terem uma ideia, o VRF ele pode ter até 1.000 metros de linha de comprimento. Então você tem um prédio que ele tem 15 andares e tem dezenas e dezenas de salas e essa linha vai ficar se comunicando de evaporador por evaporador em um mesmo cabo, né? Um cabo duplo, muitas vezes. Então, lá no VRF, a comunicação lá é feita com cabo blindado ou shieldado, que é um cabo que ele tem uma malha, né? No caso do shieldado, ele tem uma malha, né? Isso. O blindado tem uma camada metálica, assim, um alumínio, e ele acaba inibindo aí essa interferência eletromagnética, que os splits não estão usando isso, tá? Não estão usando isso. Então fica a dica, uma dica, tá? Se você está tendo problema de comunicação com frequência e quer saber se o problema, de repente, é influência externa, no caso, eletromagnética, interferência eletromagnética, então a principal dica é verificar por onde o teu cabo está passando, verifica se ele está próximo à rede elétrica, próximo aos cabos de alimentação,
E daí você Sim. pega e separa ele. O teste principal, o seu Ernesto falou. Coloca um cabo por fora e liga para ver se vai funcionar ok. Se for, de repente, o teu cabo está recebendo interferência eletromagnética. Eu estava comentando ainda há pouco com o seu Ernesto que isso pode acontecer em algumas instalações que usa shaft. Aquele shaft que passa tubulação, passa de água, passa de energia, passa telefone, passa tudo. Então, aquele shaft, muitas vezes, ele fica congestionado e dali tem um campo eletromagnético que pode interferir na comunicação dos equipamentos. Então, cara, muito cuidado com isso e pode e deve ser um erro frequente, não é isso, seu? Tem acontecido sim, já tive alguns casos aqui. Inclusive de que a máquina estava instalada, funcionava já há alguns anos, há bastante anos, já há 8 anos funcionando. E um belo dia começou a dar erro de comunicação, e não era defeito físico das placas, e nem era defeito físico da instalação, era no local onde ela estava inserida, no eletroduto onde estava inserido lá, que ficou apresentando algum tipo de interferência e derrubava, não teve jeito. A solução lá foi justamente o cabo blindado. Foi colocado um cabo blindado só para comunicação, né, com a malha aterrada, e aí falaram aí do aterramento, que é fundamental, que você ressaltou aí no início, e aí pronto, e aí solucionou, resolveu, ficou bom, né? Deixa eu ler aqui os comentários, tá? Pra gente não deixar passar muito, né? O WS Climatização, ele falou o seguinte: como eu quero aprender muito mais a cada dia que passa, verdade. Tem que ser assim, cara, não pode parar, não. Aí o nosso amigo Bruno Henrique falou: a Midea tem problema de comunicação, os bornes invertidos. Houve uma série da Midea aí que saiu de fábrica com os bornes invertidos, né? Então, a Midea até lançou um boletim, né? Quem teve acesso ao boletim, os grupos do WhatsApp foi rodando, teve acesso ao boletim, conseguiu inverter o cabo lá e dar um jeito. Transformador, por exemplo, sim, quando estava falando da interferência eletromagnética, não foi isso, Andrade? Cabo PP de baixa qualidade também, muito erro de comunicação. Perfeito, Bastante. Boa colocação. Meu amigo Tauan Sena passou por aqui. Não sei se ele ainda está. Um abraço, Tauan, né? Vale a pena seguir o perfil do Tauan. Tauan é vendedor da Frigelar. Ele posta algumas promoções lá. Eu acho que vale muito a pena seguir o Tauan, tá? E aí quem entrou por aqui foi Manuel Lima. E aí tem FC Instalação, Felipe Farias, Emerson Batista, Leandro e Eco A. Beleza? Danilo, Andrade, Fernando Martins, Viana, ar-condicionado e Andrade Técnica novamente, Casa Elétrica. Pessoal, quem quiser enviar uma pergunta, daqui a pouco eu vou soltar as perguntas na tela. Tem uma interrogaçãozinha do lado aqui, ó. Aí você clica nessa interrogação, essa pergunta vem para mim, eu dou uma lida antes, depois eu boto na tela daqui a pouco quando a gente parar para responder perguntas novamente. Seu Ernesto, continuando aí, essa questão de aterramento, voltei um pouco ao assunto de aterramento, porque eu queria que o senhor matasse a charada. Além de problema de comunicação, a falta de aterramento pode ocasionar erro de funcionamento da placa ou falha precoce da placa, defeito precoce da placa? Falhas, sem dúvida nenhuma. Falta do aterramento da máquina, você vai ter qualquer tipo de falha, isso é certeza, né? Pela falta do aterramento. Qualquer tipo de falha de comunicação ou até o IPM explodindo lá. Isso, a falha você vai ter em algum momento. A gente não sabe qual é esse momento, mas que certeza que pela falta de aterramento vai haver defeito, vai. E especificamente no caso de comunicação, a comunicação ela é feita eletronicamente, eletricamente, ela usa uma referência sempre. Então, alguns fabricantes usam o L como referência para ter a comunicação, outros fabricantes usam o N como referência e alguns fabricantes usam o aterramento para ter a referência, né? Principalmente um fiozinho de um aterramento de uma máquina para outra máquina lá, né? Isso é fundamental e tem máquina que se você não tiver esse aterramento, você vai ter falha de comunicação sem dúvida nenhuma. Então, existem fabricantes que vão levar. Eu me lembro da Eugene, por exemplo, que usa como referência o aterramento, né? E aí você vai, fatalmente, se não tiver um bom aterramento ali, você vai ter uma falha de comunicação. As outras marcas aí, normalmente, usando o L e o N aí na comunicação. Mas o aterramento, ele é fundamental por norma, ele é fundamental para o funcionamento, ele é fundamental para todas as proteções da máquina.
todo o filtro de linha de entrada lá e da corrente alternada na máquina, ele perde todo o efeito quando você não tem um aterramento, né? Ele é projetado e desenhado para derrubar para o aterramento. Se você não tiver o aterramento, você não está derrubando para lugar nenhum, né? Está em aberto, né? Está aéreo, né? Eu tenho que rir agora, sabe? Porque quem chegou agora foi Marizia. E ele achou que eu não ia lembrar dele. Hoje à tarde estávamos na live de Prado, né? E eu disse que ia mandar um beijo hoje. Vou mandar um beijo para Marizia. Ó, um beijo, Marizia. Um beijo. Cadê o cowboy que não apareceu? E o Fernando Priotec? O Fernando estava com a live, tá com a live, acho que ele tá ajeitando, que ele tá com a live hoje agora de 9h30. Eu vou até lá, vou na live de 9h30. De Fernando Priotec. Um beijo, seu Marizia. Porque lá na live de Prado, os caras foram apaixonados, era tanto coração, que eu fiquei besta. Esse povo. Seu Ernesto, voltando ao assunto aí, e aí o nosso amigo Andrade, ele, tamo junto. O nosso amigo Andrade estava falando aí sobre o cabo blindado, shieldado, e a malha tem que ser aterrada. Verdade. Verdade, a malha tem que ser aterrada para ter o efeito ali do cabo de comunicação e a blindagem desse cabo. Para derrubar o campo. Então, o seu Ernesto falou que um dos problemas... Te amo também, professor Neto. Esse cara é doido. E aí, o que é que acontece? Manda um aviãozinho aí, Marizia, tá? Manda um aviãozinho pra galera. E aí, o que é que acontece? Em alguns casos, é possível solucionar o problema de comunicação por interferência, erro de comunicação por interferência eletromagnética, instalando um cabo por fora e, desse caso, deve estar feita um cabo blindado, shieldado, e aí você mata o problema na hora. Não é isso? Tranquilamente. Vamos lá. Agora, na prática. Pessoal, se liga aí, agora é a hora. Na prática. Eu queria que o senhor mostrasse para a gente qual seria o circuito de comunicação, tá? E qual seria o passo a passo, o técnico chegou na máquina, qual seria o passo a passo para ele começar a fuçar o circuito de comunicação, tá? A gente já falou sobre ele verificar as interligações, a posição do cabo, os terminais elétricos, interferência eletromagnética, um cabo paralelo por fora, mas assim, quando tudo isso já está esgotado, e aí ele chegou na máquina. Então, eu queria que o senhor desse o passo a passo nesse quesito aí. E cheguei na máquina, agora eu vou ver o circuito de comunicação e eu queria fazer um teste. Como é que eu faria? Cara, é assim, se for para fuçar que nem você falou, não precisa fazer nada, pode usar só uma chave de fenda e tá tudo bem. Mas se você quiser verificar de verdade, é uma observação que eu queria até aproveitar, acho que é válido. O técnico de refrigeração vai ter que se acostumar com a eletrônica mais leve, com a eletrônica com mais precisão. E aí envolve isso você ter um multímetro. Um multímetro razoável para bom, não precisa ser uma coisa excelente, a gente não está falando nada caro aqui, nada do outro mundo. Apenas um multímetro com uma melhor sensibilidade, né? E aí eu sempre aconselho o pessoal aqui, a galera, todo mundo utiliza sempre o alicate amperímetro, né? E o alicate já faz a função de multímetro. Mas geralmente esses multímetros do alicate, eles não têm muita sensibilidade, não têm muita precisão. Os digitais, não é isso? Isso. E aí acaba que, na verdade, vai até atrapalhar em muitos casos lá. Eu tenho casos que o sujeito se atrapalha para utilizar. E aí, o que eu quero dizer é isso, precisa comprar um multímetro aí de R$200 aí, que tem multímetro muito bom, excelente nessa faixa de R$200, e que vai auxiliar sobremaneira. Agora, além de comprar, tem que aprender a usar. E usar, né? Aprender e usar. Que é o caso agora, por exemplo, de comunicação, se você tiver um multímetro digital, dá para fazer uma medição. Se você tiver um multímetro analógico de ponteiro, dá para você fazer uma visualização muito melhor, muito mais legal, muito mais facilitada, né? Eu estou aqui com as plaquinhas ligadas aqui da Midea Carrier aqui, eu vou mostrar aqui, tentar para visualizar. Vamos ver se está com comunicação aqui. Deixa eu ver como é que eu vou tirar aqui o multímetro. Vamos ver se eu consigo virar a câmera aqui para tentar mostrar aqui. Deixa eu ver. Se a gente consegue ver.
Pessoal, Uma parte, pelo menos. eu vou retirar o comentário para facilitar a visualização, beleza? Então, Aí. vou tirar o comentário. E aí, quem tiver dúvida, aperta na interrogaçãozinha e envia a dúvida pra gente, tá bom? É. Só pra gente melhorar aqui a nossa visualização. Visualização. Tá dando para ver a placa aí? Tá dando para ver a Sim, borneira tô aqui? vendo. Tá Tô dando vendo, para ver sim. a borneira, né? Não Então, dá, não dá pra ver as letrinhas, mas dá pra ver a borneira, sim. da borneira? A borneira tá lá com 3 fios lá, como todo mundo sabe, LN e o S, né? LNS. É normal. A borneira tá aqui a ligação lá para a placa da evaporadora e aqui tá ligando para a placa da condensadora aqui, né? Uma ligação normalzinha. Deixa eu só ligar aqui para mim ficar vendo aqui a minha medição aqui. Aqui, ó, dá para observar aqui esse cantinho todo aqui, onde eu estou passando aqui, dá para ver? Isso Sim, tô aqui vendo. então, aqui é a área da comunicação. Aqui está ligado o S. Comunicação é o sinalzinho, né, Sim. que percorre a interligação entre a unidade interna e a unidade externa, que é essa daqui. Por aqui está chegando o tal do sinal serial. Senhor Certo? Ernesto, senhor Ernesto, Diga. tem Diga. como o senhor virar para a câmera? No caso, o senhor, Diga. a placa, virar para o lado de cá da câmera. Para onde? Puxe para o seu lado aí. Mais ou menos assim, sim. Mais ou menos assim. Isso. Que dá para ver. Aí. Dá para ver? Dá sim. Então, o sinal ele chega aqui, ó, por um fio só. Quando chega na placa, nesses modelos, tanto lá na evaporadora como aqui na condensadora, ele se divide. Tá vendo que tem 2 fotoacopladores aqui? Sim. Então, um fotoacoplador faz a transmissão e o outro faz a recepção desse sinal. Ou seja, vem lá uma informação da evaporadora, vem uma pergunta da evaporadora, e aí a condensadora recebe essa pergunta. E aí o microprocessador processa isso e devolve uma resposta. Então a gente tem transmissão e recepção. Em transmissão e recepção a gente chama de TX e RX, né? RX de recepção, TX de transmissão. E isso fica acontecendo o tempo todo, que a máquina está ligada, que a máquina está em stand-by, né, em off, ou em on, e ela funcionando, e essas informações ficam trafegando. Eu estou aqui, vamos ver se eu vou conseguir mostrar aqui. Deixa eu virar a câmera, que aí vai ser mais fácil de eu mostrar. Talvez seja. Que eu tô monitorando aqui. Deixa eu ver se... Aqui, ó. Eu estou monitorando aqui, ó. Isso aqui, ó, tá ligado ao meu osciloscópio, ó. Eu coloquei bem na borneira aqui, ó, bem no S. Tá vendo o S aí? Sim. Então, o SUN, aqui, tá no SUN, é? No S e no N. Sim. Tá? S e N. Coloquei a ponta do meu osciloscópio e tá lá mostrando. É só ilustração, tá? Só pra gente ver o que é que tá trafegando. Isso aí está vindo dentro da portadora, que é a corrente alternada. A corrente alternada está trazendo esse sinal aí, transportando. Vê que ele fica, ao longo do tempo, variando o tempo inteiro. Então, elas estão conversando. Está vindo uma pergunta e está indo uma resposta. Está vindo uma pergunta e está indo uma resposta. Então, o que é que a gente está vendo aí seria a conversação entre as unidades. Elas estão se comunicando, trazendo, indo e voltando. E aí o senhor falou um negócio bastante relevante. Quem está fazendo essa comunicação é a própria alternada, né? Através isso, quem está carregando, quem está sendo a portadora, quem está levando para lá e para cá, é a corrente alternada. Seria a transportadora do sinal serial, né? Isso. Para transportar. Isso, a gente chama em eletrônica, a gente chama de onda portadora. É a onda portadora. E esse sinal é o sinal que vai modulado, né, dentro dessa portadora. Isso aí é uma modulação do sinal. E aí eu queria fazer uma pergunta, porque é o seguinte, hora ou outra, o fabricante pede para a gente medir o terra e o 3, por exemplo, a LG, hora ou outra, pede, ó, bota uma ponteira no terra, uma no 3, e escala DC, e aí você vai ter uma variação de tensão. E aí a minha pergunta, quando eu estou em campo com o meu multímetro, porque eu não tenho um osciloscópio, eu sou um cara que
Humilde, Não. né? Humildade em pessoa. Tem um pessoal aquele digital lá e tal. E aí o que Sim. acontece? Eu vou lá colocar lá, e a pergunta que eu lhe faço é o seguinte: alguns fabricantes me dizem, ó, coloca em AC, outros colocam em Sim. DC, outros colocam no Sim. TR e no S, outros colocam no Sim. TR e no 3. E aí, o que é que isso traz para o técnico, para a informação técnica? Ele colocou lá e começou a variar. E aí tem alguns que varia entre negativo e positivo, tem outros que Sim. varia, por exemplo, só positivo mesmo. O que é que significa Sim. isso aí? É assim, significa que está vendo aqueles quadradinhos ali que você viu lá que está andando. Significa que está tendo a comunicação. Você sempre, quando você medir como corrente alternada, como tensão alternada com multímetro, seja ele analógico ou digital, você vai ter uma variação. E isso vai estar mostrando para você que está acontecendo a comunicação. Eu vou tentar mostrar aqui com um multímetro que todo mundo tem, que é o multímetro digital, né? Minha dificuldade aqui é conseguir posicionar. Vamos ver se eu consigo posicionar. Você vai chegar... Por isso que eu estou com essa borneira aqui, tentando mostrar aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui para a gente colocar. Deixa eu tirar de novo aqui o telefone, para a gente conseguir mostrar. Felipe, Paulinho. Um abraço, Felipe. Ó, eu tô com o sinal. Marcelo, um abraço. Tô lá. Tô Sim, tendo sim, comunicação. Comunicação, tá existindo a comunicação, não é Tá isso? existindo. Tá. Então Tá eu tô existindo. aqui na borneira. Vamos lá. Vamos supor, eu não sei se está tendo comunicação. Eu vou pegar um multímetro aqui. Esse multímetro está na corrente alternada. E eu vou medir aqui, sei lá, entre o L e o S aqui. Vou colocar aqui para medir. E vou observar que tá lá, tá se mexendo. Deixa eu tirar o brilho aqui. Aí. Tá se mexendo, Sim. tá vendo que tá acontecendo uma Tá variação. oscilando, Tá oscilando. Tá oscilando. Eu vou colocar no S e no N. No Olha lá. N. Tem uma variação, tá mais baixa a variação, mas ela tá acontecendo, tá? Vou pegar aqui um multímetro, vou colocar aqui um multímetro analógico, aqui, um multímetro de ponteiro, né? Que todo mundo conhece aí, não sei se conhece, hoje em dia a galera não conhece mais o multímetro de ponteiro. Rapaz, e ainda digo mais, pouca gente vai aprender um dia a trabalhar com ele, viu? Trabalhar com ele. Então, eu estou na escala de 250 volts, como se fosse para medir os 220 da tomada. Se eu colocar aqui para medir 220 da tomada, vai deflexionar lá até o 220. Tá? Estou lá medindo 220. Aí, se eu deslocar aqui para o S, eu vou ter uma variaçãozinha lá. Do N para o S, eu tenho uma variação pequena. Tá mais fácil de ver do que com o digital, né? Aí eu vou colocar do L, ó. Só vou deslocar o L aqui, ó. A ponta de prova. Pronto. Ó, eu tô com uma variação maior. Tá bom? Sim. Então, praticamente toda a máquina vai ter esse tipo de variação e sempre um variando um pouco mais e o outro vai, quando é referência do L ou referência do N, um vai ser sempre maior do que o outro, né? Então, assim, de maneira bem superficial, mas de uma maneira bem prática, você pode perceber que está tendo comunicação. Sabe por quê? Olha o que eu vou fazer, ó. Olha o que eu vou fazer. Vou tirar aqui, ó. Vou tirar aqui. Aqui é o fio de comunicação. Exatamente. Vou tirar. Vamos ver o que vai acontecer. Se eu conseguir tirar, tirei. Vamos ver o que vai acontecer. Agora eu estou com o cabo quebrado. A minha interligação entre as placas quebrou. Olha lá, estou medindo, olha lá, entre o N e o S. Olha lá. Nada, né? Não tem variação, não tem nada. Aí, tá parado. Vou trocar para o L. Vamos ver se tem alguma coisa. Vou colocar aqui no L. Olha lá. Ele deu alguma coisa, mas não varia, né? Mas não varia. Cadê minha comunicação? Uma das principais sinalizações... Ferramenta e sinalização é no multímetro. Seria não variar, né? Se não variar, já não tem comunicação. Não variou. Vou colocar lá, vou recolocar aqui, ó, a minha comunicação. Vamos ver se a gente consegue retornar. Vamos ver. Agora eu vou medir. Emendei meu cabo, endireitei.
Vamos ver se voltou a acontecer alguma coisa aqui de variação. Ainda não tenho nada aqui. O que acontece? Já tenho comunicação. Já tem, né? Não. Vamos lá. Tenho comunicação lá, mas ainda estou sem nada aqui. Não sei o que está acontecendo aqui. Deve ter dado algum mau contato aqui nas minhas pontas, no meu multímetro, sei lá. Deixa eu ver. Tentar achar meu 220 aqui. Ou tenho que reiniciar minha máquina, que ela deve estar perdida mesmo, no meio do caminho. Não me complica, Lênio. Não. Vamos lá. Tá aqui. Tá aqui, ó. Voltou? Tem uma variação, voltou a variação pequena em relação ao N e uma variação maior entre o em L relação e o S. E o US. Deu para ver que tem... a principal ferramenta é um multímetro. O multímetro digital, você vê a variação, e no multímetro analógico você tem uma visualização mais fácil dessa variação, mas é simples, cara, você consegue fazer essa verificação. Com o próprio multímetro você verifica a continuidade dos cabos, que é muito importante, você viu aí, parou, interrompeu, a comunicação para. Então, não é difícil, é uma coisa assim relativamente simples que a gente pode estar fazendo com um multímetro analógico ou multímetro digital. Além de que existe aí no mercado diversos apetrechos aí, aparelhos aí, né, para comprar, né, que faz a verificação. E dá para você fazer uma verificação visual, ó, tá vendo? Eu liguei lá, ó, tô ligando aqui, ó, no N que é os e no testes L. dos LEDs, né? Dos LEDs, você pode fazer em casa, ó. Eu acabei fazendo aqui hoje para fazer a live, eu acabei fazendo nas pressas. Tá aí, ó, 2 diodinhos, um resistor, alimentando 2 LEDzinhos. E ele mostra aí, ó, aquelas piscadas que a gente viu ali no osciloscópio e a variação que você viu no ponteiro do multímetro. Dá para você ter uma indicação visual também de que está tendo uma comunicação. Se eu interromper, vai acontecer a mesma coisa. Se eu não tiver comunicação ou por defeito de placa ou por defeito de cabo, vai acontecer que a gente não vai achar nada. A gente vai ver que vai ficar... Ó, o que está acontecendo aqui nesse caso? Sabe o que está acontecendo? Ainda a gente tá vindo lá com a comunicação da evaporadora, tá mandando alguma coisa para a gente de sinal, mas ó, a condensadora não está recebendo o sinal. Uhum. A condensadora está sem receber o sinal e a evaporadora ainda manda por um tempo até ela não tiver a resposta desse retorno, aí ela vai dizer o quê? Erro de comunicação. Erro de comunicação, entendeu? Seu Ernesto, quando se trata de identificação desses erros aí, qual seria o principal ponto em relação a eu descobrir a placa do evaporador é o problema, a placa do condensador é o problema? Qual seria a indicação de que o evaporador ou a condensadora é que está com erro de comunicação? Você pode fazer essas verificações num lado e no outro. Você pode vir direto... Independente. Isso, de maneira independente. A grande maioria das vezes você consegue. Às vezes não é possível. Dependendo do tipo de máquina, do tipo de programação que ela tem, não consegue. Mas na grande maioria você consegue. Você vai medir de um lado, sozinho, sem a interligação, de um lado e vai verificar a variação. E vai medir do outro e vai verificar a variação. O que você faz? Geralmente o mais fácil é você, na unidade interna, lá na borneira, você solta o S. E aí você pode medir direto na borneira, você está medindo a interna, e você mede direto no cabo que você está medindo lá a externa. Muitas vezes você vai ver. Muitas vezes você vai ver que aqui está funcionando e a de fora não está variando nada. Aí fala, bom, tem algum problema lá. Agora, isso na prática varia muito, difere muito de fabricante para fabricante. Porque se você pegar, por exemplo, o fabricante Fujitsu, o Fujitsu ele já tem um procedimento um pouco diferente. O que acontece? Você ligou a evaporadora, ele faz todo aquele protocolo de iniciar, abrir flap, disparar ventilador, só então que ele vai fechar um relé que está inserido na borneira da evaporadora. E aí manda 220 lá para a condensadora. E aí a condensadora é alimentada e começa a processar e manda o sinal de resposta.
Se você tiver um caso que ela está queimada, a placa da condensadora está com defeito qualquer, não é defeito de comunicação, mas ela queimou. E o que vai acontecer? Ela não vai mandar resposta. A evaporadora ela vai entender como erro de comunicação. Ela vai imediatamente dar erro de comunicação, vai abrir o relé e vai tirar o 220 lá. Dentro de 1 minuto ela vai fazer isso. Então, já fica um procedimento mais complexo aí para você tentar entender. Mas dá para entender se você raciocinar. Bom, se ela fez todo o procedimento, a evaporadora, ela fechou, ficou esperando a resposta, pô, 99% que eu estou com problema lá no condensador, não estou com problema aqui na evaporadora. Se tivesse problema na evaporadora, ela ia fazer qualquer outro problema, qualquer outro tipo de... Ela não ia completar o protocolo. Então é uma maneira da gente entender essa separação, não só quando é erro de comunicação, como quando é outros erros também. Porque se a evaporadora apitou, abriu o flap, disparou o ventilador, só depois desse 1, 2 minutos que ela foi dizer qualquer tipo de erro, tem grande chance de que ela está boa, né? Ela fez tudo o que ela deveria. Quem não fez foi o condensador. Né? Agora, se em menos de 1 minuto você tentou ligar a partir, a evaporadora não fez todo esse processo e já deu algum tipo de erro, aí você já tem uma grande chance que o defeito você está na própria evaporadora. Seu Ernesto, e quando se trata aí, a gente falou um pouco ontem e hoje, falando agora sobre Samsung. A Samsung tem 2 tipos de comunicação, né? Tem uma comunicação ali nas máquinas 9 e 12 mil, e quando passa para as máquinas mais novas aí de 18, 24, ela tem uma comunicação diferente. E aí, a de 9 e 12 mil, ela usa um cabo só para fazer comunicação, que é praxe de todos os fabricantes usar só um cabo. Mas no caso da 18 e 24 mil, ela usa lá o F1, F2. Que diferença tem isso aí? Muita. A 9 e 12, ela só faz a comunicação da evaporadora para a condensadora. Ela não verifica resposta nenhuma. A condensadora é que se vira. Tanto é que quando você quer ver erro de comunicação ou qualquer outra coisa, você tem que olhar naqueles 3 LEDs que estão lá na placa da condensadora. Muito importante, sempre a Samsung, sempre olhar lá os LEDs da condensadora. E tanto o 9 como o 12 é assim. Agora, já para o caso da 18 e da 24, aí muda completamente. A 18 e 24 usa F1 e F2, né? E justamente essa é uma que se você jogar alimentação aqui, você explode a placa, né? Isso acontece muito, o pessoal desmonta e até porque é invertida a sequência, né? A sequência lá na evaporadora é de um jeito e na condensadora é de outro. O sujeito vai acompanhar a sequência e aí ele bota justamente 220 em cima do F1 e F2. E aí explode legal. Dá recuperação. A gente conseguiu recuperar todas até hoje, nunca teve problema, mas dá um prejuízo lascado ali. F1 e F2, por quê? É uma comunicação diferenciada, já utilizando um tipo de barramento chamado 482 ou 485, que já são os 2 tipos de barramento. Barramento para ser usado cabo de rede, tá? Apesar de serem 2 fios, também é uma comunicação serial, também é pulsinho indo e pulsinho voltando. Caminha nos 2, só que nesses 2 fios eles estão refletidos, eles estão espelhados, de maneira que torna essa comunicação muito mais imune a defeito, a interferência, ruídos, a interferência eletromagnética, etc. e tal. O fato de estar caminhando o mesmo pulso em 2 cabos de maneira espelhada, isso se transforma, isso é utilizado em automação muito, né, nas máquinas, na rede de comunicação, é utilizado esse sistema. As antiguinhas, né, as Samsung 18 e 24 usa esse F1 e F2, é uma maneira muito eficiente de fazer comunicação, né? Seu Ernesto, nosso amigo Marcelo mandou uma mensagem assim, ó. Bom, falando em erro, tem uma máquina da Midea que está dando erro de sobrecorrente do IPM, porém ela só dá quando liga. Menos de 30 segundos certeza. Ela dá um erro de IPM. Com Qual certeza. seria a indicação para solucionar o problema? Manda aqui para a gente consertar. Tô brincando. É difícil dizer, né? Saber qual é o modelo de placa da Midea, né? Aí depende do modelo.
você ter um erro de sobrecorrente tão rápido assim, tão forte assim, é possível que você tenha o próprio IPM aí com problema, né? Tem uma série de verificações e aí tem que ser técnico de eletrônica para fazer, né? Uma eletrônica um pouco Mas assim, mais ô, aprofundada. senhor Ernesto, quando se trata dessa questão do erro de IPM, pode ser também, erro de IPM, ele não disse aquecimento, né? Mas pode ser tipo pasta térmica, aquecimento. Falar para você com 30 segundos, eu acho difícil que uma pasta térmica vai resolver. Poder? Pode, mas eu acho difícil. 30 segundos é um tempo muito pequeno para chegar. Até porque em 30 segundos o compressor não atingiu a rotação alta dele, de maneira a chegar numa corrente de consumo tão alta. Normalmente, eu não sei que máquina que modelo que é, mas com 30 segundos a gente verifica correntes ali da ordem de 1,5 ampere a 2 amperes. Isso um IPM que está pronto para suportar 10 amperes de corrente. Né? Vale a pena olhar a tensão, né? Olhar um pouco a tensão, ver como é que está a entrada dessa tensão. Sim, geralmente quando não é IPM, quando não é assim o componente, acontece muito em placas muito oxidadas, né? Que aí os componentes SMD são muito pequenininhos e as oxidações alteram demais esses componentes. E aí começa a ter esses erros malucos, mas é assim, é o sistema de proteção que se alterou e está informando lá para o microprocessador. Ele era para ler uma corrente de 10 amperes, mas quando tivesse atravessando 10 amperes. Aí está atravessando 1 ampere ali naquele circuito de proteção, no sensor, no resistor lá que está como sensor, só que ele alterou para um valor que ele diz para o micro que já está em 10 amperes, e aí ele já entra em erro, por exemplo. Isso é uma possibilidade, né? O Bruno disse que pegou uma LG Dual Inverter Voice, estava dando erro de comunicação, verifiquei todos os conectores, borne e nada. E era aterramento o problema. Olha, perfeito. Olha, experiência perfeito. compartilhada aí. Olha, a gente estava falando bacana. logo no início, a questão dos cabos, é que as construtoras, quando colocam os kits de tubulação, colocam os cabos curtos, e aí tem que emendar, porque o cabo está todo embutido na parede, né? Que é um erro das construtoras. Era para deixar a possibilidade de você substituir o cabo. Sem e aí, dúvida nenhuma. O cara tumba tudo na parede. É bronca, isso é bronca, verdade. Aí você tem que fazer todos aqueles procedimentos, né? De laudar isso aí, né? De fazer, verificar, de entrar em contato com quem vai fornecer equipamento, com o fabricante, ver quem que vai assinar e autorizar, emendar isso aí. Aí tem todo aquele procedimento lá que o pessoal já sabe, né? Bom, Sr. Ernesto, a gente já está com 57 minutos, quase 58. Eu queria falar para o pessoal que na sexta-feira, hoje é terça, na sexta-feira, a gente vai ter outra live, viu, Marcelo? Uma live sobre erros, análise de erros do split inverter, né? Análise de erro. A gente vai pegar a tabelinha de erro, pegar os principais de vários fabricantes e tentar comentar eles aqui com vocês. Inclusive esse daqui que você comentou. Ele passou aqui a mensagem. Me refiro porque ela tem um tempo de resposta. Já realizei a limpeza, troca de pasta térmica, máquina limpa, tensão 220, compressor nem parte, liga e aparece o erro de imediato. Isso aí é problema da eletrônica. Componente alterado, componente com defeito. Tem que consertar. É isso aí, Marcelão. Teriam que passar um canduíte para eliminar esse problema. Verdade, Marizia? Então, os construtores teriam que passar um canduíte para que quando o cara chegue lá e trocar esse cabo e colocar um cabo inteiro. Lembrando, o senhor Ernesto disse que a galera tá colocando cabo com 3 ainda, hora ou outra tem que trocar uma máquina off, botar um inverter, falta cabo. Então, pessoal, acabou já essa fase de instalar com 3, instala logo com 4. E se for embutir o cabo na parede, coloca eletroduto para haver possibilidade de você substituir o cabo em caso de problema futuro. Então, essa é a dica principal. Sempre. É isso, Ernesto. É isso. Aí nessa conta, o que acontece? Muitos fabricantes adotaram alimentar a placa, o equipamento pela condensadora, né? Pela parte externa. Verdade. De maneira que você pode passar um cabinho para dentro muito pequenininho, né? Porque a evaporadora não consome mais do que 2 amperes, 1,5 ampere, 2 amperes. O fusível que vai nas evaporadoras é 3,15 amperes, né? Então, a possibilidade de você passar um cabo muito leve, muito fino, que torna a instalação mais barata e mais fácil de manusear o cabo fininho, né? Isso foi um adianto. Alguns fabricantes retrocederam, estão aí
botando no mercado, estreando no mercado e inovando no mercado, novamente alimentando por dentro. Eu não Verdade, entendi por quê, mas tá Pessoal, acontecendo. 10 segundos, a gente vai encerrar a live por hoje. Eu espero sexta-feira a gente se encontrar novamente com análise de erro, beleza?